enrolações, vamos à aula porque o assunto hoje é muito importante. Nesse José Ensina de Redação, nós abordaremos sobre o desenvolvimento. Aí vocês me perguntam, mas professor, o que é o desenvolvimento? Primeiro, você sabia que o desenvolvimento não é apenas um parágrafo? Pois é, o desenvolvimento é de 2 a 4 parágrafos, você escolhe a quantidade. Olha, inicialmente, eu aconselho a você que você coloque apenas 2 desenvolvimentos. Por quê? Porque independente do número de desenvolvimentos que você coloque na sua redação, os desenvolvimentos eles têm que estar todos perfeitos para você ter uma nota 1000. Se você escreveu 3 desenvolvimentos perfeitos, mas um escreveu todo zoiado, ferrou sua redação, não tem mais nota 1000. No máximo lá uns 840, 860, 900, mas enfim, entendeu o que eu quero dizer, não é? Enfim, de 2 a 4 eu aconselho que você faça só 2. E esses parágrafos dos desenvolvimentos, eles servem basicamente para abordar as causas que nós citamos lá na introdução. Bom, quanto a isso de introdução, eu fiz um vídeo anteriormente de José Ensina aqui no meu canal, ensinando como é que se faz uma perfeita introdução aqui no meu canal. Esse vídeo vai estar aparecendo no final desse vídeo, aqui nessa tela, e vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, além do vídeo anterior, é claro. Mas agora, gente, sobre a estrutura do desenvolvimento, a estrutura é basicamente assim como eu vou ensinar para vocês agora. Primeiro, você inicia o desenvolvimento com um conectivo. Como eu disse várias vezes na videoaula anterior, onde eu falava sobre a introdução, pontuação e conexão intraparágrafo obrigatória. Além da conexão intraparágrafo, a conexão extraparágrafo também é obrigatória. O que é isso, conexão extraparágrafo? Fora os parágrafos. Ou seja, no início de cada parágrafo, exceto da introdução, porque anteriormente a ela não tem nada para conectar, você deve colocar um conectivo que conecte, por isso que se chama conectivo. Fez um barulho aqui a caneta. Um conectivo que conecte, por isso que se chama conectivo. Esse parágrafo é o parágrafo anterior. Afinal de contas, como eu já falei várias vezes, os parágrafos da redação não são textos independentes. Eles compõem um só. Mas enfim, conectivo, no caso um conectivo de iniciação e vírgula. E aí, depois dessa vírgula, você cita a causa que você vai abordar nesse desenvolvimento. No caso, eu aconselho que vocês obedeçam a ordem dos desenvolvimentos que vocês citaram lá na introdução, dos desenvolvimentos, não, desculpa, das causas. Ou seja, a primeira causa que você citou na introdução, você aborda ela no primeiro desenvolvimento. E a segunda causa no segundo desenvolvimento. Isso é muito bom para a redação do Enem, porque assim o corretor entende que você tentou organizar melhor a casa. Mas enfim, nessa primeira frase, começa com conectivo, vírgula, você cita o desenvolvimento, obviamente você cita com sinônimos, não utiliza as mesmas palavras, porque não pega muito bem repetir palavras toda hora. Acabei para baixo a caneta. Repetir palavras toda hora a mesma na redação do Enem. Não pega muito bem, não pode. Enfim, após isso, você coloca uma vírgula e você basicamente dá uma breve citação do porquê que essa causa é um problema relacionado ao tema da redação. Por quê? Sempre tem um porquê. As causas são problemas relacionados a um problema central, que é o tema da redação. E tem um porquê que eles seriam problemas. Exemplo. Vamos agora citar um exemplo dessa primeira frase do desenvolvimento 1, no caso. E você repete a mesma coisa para o desenvolvimento 2. Só que com a causa diferente. Vamos citar, por exemplo, a redação violência contra a mulher. E a causa vai ser o machismo enraizado na sociedade, que é, sem dúvida, a primeira coisa que alguém pensaria num tema de redação como esse. Diante desse cenário, vírgula, há de se notar que o sistema patriarcal, no qual submete-se a imagem feminina, é um agravante enorme para tal situação, vírgula. Pois, no caso eu uso essa conjunção de pois, no lugar de portanto, por exemplo, que um spoiler seria que inicia a conclusão obrigatória. Mas enfim, pois tal estrutura
leva a entender que os homens são entidades superiores às mulheres e, assim, podem fazer o que quiserem com as mesmas. Ponto final. Seguido desse exemplo aqui que a gente acabou de citar, vamos agora para a segunda frase da redação. Ah, eu esqueci de falar no começo. A redação não, peraí, o desenvolvimento. O desenvolvimento é composto de basicamente 3 frases. A primeira frase nós acabamos de ensinar, que é a citação da causa. A segunda frase que a gente vai ensinar agora. Depois do ponto, conectivo, pontuação e conexão intraparágrafo obrigatória. Vou sempre estar batendo nessa tecla, porque é uma coisa muito simples, mas que muita gente erra, porque por ser muito simples, muito fácil, o pessoal, tipo, caga pra essa coisa simples e aí acaba esquecendo e cometendo erro e te danando. Mas enfim, ponto conectivo, vírgula, e nessa frase você vai citar a história, filosofia, sei lá, ciência, até matemática, se você puder. Algum conhecimento que você tenha na sua cabecinha, das áreas que a gente estuda, das áreas curriculares, ou até mesmo extracurriculares, que você faça cursos extracurriculares ou algo assim, que tenha a ver com a causa que está sendo abordada nesse desenvolvimento. Exemplo, outro sim, vírgula. Há de se notar que tal estrutura social é evidente desde os inícios da história do Brasil. Brasil, vírgula, tendo em vista que nos primórdios, as mulheres não tinham absolutamente nenhum direito político, não lhes sendo permitidas nem mesmo a votação, vírgula, sendo que só conseguiram adquirir esse direito por volta da década de 1930, vírgula. Na época da escravatura, a desigualdade entre mulheres e homens brancos era evidente, sendo rebaixada às iniciais. A mulher negra vivia em situação ainda mais degradante, sendo utilizada apenas como mero objeto sexual do homem branco. E até hoje evidencia-se diferenças no mercado de trabalho, tendo em vista que em uma mesma função, um indivíduo do gênero masculino pode receber até 30% a mais do que um indivíduo do gênero feminino. Ponto. Esse exemplo que eu acabei de citar é um exemplo histórico, falando do início da situação feminina das mulheres nos primórdios do nosso país, desde o início da independência, quando separamos de Portugal e tudo mais. Além das desigualdades que existem até hoje, né? Consequência de toda uma construção sociocultural histórica. Mas enfim, passando por isso, vamos agora para a terceira e última frase da conclusão. Olha que esse vídeo foi até rapidinho. Da conclusão não, criatura, do desenvolvimento. Fixa aí com sua cabeça. Mas enfim, a terceira e última frase lembra que eu falei que finaliza todos os parágrafos, conclusão interna do parágrafo. Exatamente. Lembra daquilo que eu falei na aula anterior? Você abre a boca no início do parágrafo. Você abre a boca no início do parágrafo para começar a falar, automaticamente no final, a boca precisa fechar. Porque em boca fechada não entra mosca. Então vamos fechar a mosca. Vamos fechar a boca para a mosca do zero não entrar. Bom, vamos agora analisar essa frase, a conclusão interna do parágrafo. A conclusão interna do parágrafo, como todas as frases, ela inicia-se depois de uma pontuação com conectivo, pontuação e conexão intraparágrafo obrigatórias, vírgula depois do conectivo, e aí você lança uma pequena frase dando uma breve solução para a problemática que está sendo abordada no desenvolvimento, apenas para fechar, entendeu? Dar uma breve solução, não muito elaborada, porque você vai elaborar bem numa solução lá na conclusão, mas isso é para assunto para outro vídeo. Enfim, é isso. Conectivo, vírgula, uma breve solução para a problemática que está sendo abordada. No caso, para a problemática em si, porque um spoiler, na conclusão é abordado uma problemática para o assunto todo. A conclusão interna do parágrafo aborda uma problemática bem simplificada apenas para o assunto que está sendo abordado no início do parágrafo.
Vamos a um exemplo então. Dessa maneira, vírgula, observa-se a necessidade de uma reconstrução sociocultural na nossa sociedade. Como vocês puderam observar, a conclusão interna do parágrafo é de longe o mais simples, porque ele é extremamente curtinho e você tem que dar apenas uma solução óbvia e bem simplificada para fechar o assunto. Só isso, pronto, viram? Já finalizamos aqui como é que funciona, como é que é elaborado um desenvolvimento perfeito. Viu como é fácil? Mas ainda não acabou o vídeo. Agora nós vamos elaborar um desenvolvimento 1 e 2 para aquela redação que iniciamos na aula de introdução. Então, simbora! Diante desse cenário, o descaso da classe parlamentar para com o povo é uma grande complicação, pois os mesmos são os comandantes nacionais e sem sua colaboração, a situação só se agrava. Essa frase inicial é a frase de abordagem da problemática que eu citei para vocês lá no começo. E olha, ela possui um conectivo no início, diante desse cenário, vírgula, separado com vírgula, que vocês viram escrito aí. Aí ela cita aqui, olha, a primeira causa que foi abordada na introdução, olha, o descaso da classe parlamentar para com o povo. Aqui, que é a falta de empatia dos representantes sociais. E no caso está escrito com sinônimos, que são palavras diferentes, para não ficar repetindo toda hora a mesma palavra. É uma grande complicação. Aí, vírgula, pois os mesmos são os comandantes nacionais e sem sua colaboração a situação só se agrava. Ou seja, acabou de dar uma breve explicação de por que se trata de um problema, uma grande complicação, o descaso da classe parlamentar para com o povo. Outro sim, o filósofo Thomas Hobbes buscou fundamentar a filosofia política baseada na construção racional da sociedade para justificar o poder dos soberanos, o que leva a uma reflexão dessa sociedade associada ao comportamento político, tendo em vista que o jeitinho brasileiro de ser, um tanto desonesto, reflete no comportamento dos parlamentares. Essa frase é a frase dos conhecimentos gerais, a frase que você pega um conhecimento que você tem na sua cabeça, de alguma área do conhecimento curricular ou extracurricular, se você faz algum curso, que ela basicamente ela é de um conhecimento, que é a área da filosofia, e ela tem associação com a causa. Porque vamos ver assim, olha, primeiro, outro sim, já começou com conectivo, pontuação e conexão intraparágrafo obrigatórias, vírgula. O filósofo Thomas Hobbes, aí já citou um filósofo, tá ótimo. Só para lembrar, Thomas tem um H entre o T e o O, e Hobbes começa com H e tem 2 Bs, tá bom? É para você não escrever errado. Buscou fundamentar a filosofia política baseada na construção racional da sociedade, para justificar o poder dos soberanos. Isso aí é a tese dele, o modo de como ele pensou em analisar a sociedade para assim conseguir associar o racionamento, o modo popular com o comportamento lá dos soberanos que estavam no poder naquela época e tudo mais. O que leva a uma reflexão dessa sociedade associada ao comportamento político. Vira a página. Tendo em vista que o jeitinho brasileiro de ser, um tanto desonesto, reflete no comportamento dos parlamentares. Ou seja, a gente consegue associar a filosofia política, o pensamento político de Hobbes, à nossa sociedade. Afinal de contas, os nossos políticos são muito desonestos, não são? Mas isso é apenas o reflexo de o que nós somos. Porque esse nosso jeitinho brasileiro de ser, de sempre tentar conseguir um jeito fácil, de ser desonesto, de eu vou assim fácil, vai prejudicar ele, mas que se dane, é uma mera demonstração de corrupção que é refletida nos nossos representantes políticos. Ou seja, assim a gente consegue associar essa filosofia e assim a gente consegue ter uma associação melhor elaborada. Desse modo, vírgula, visa-se a necessidade de uma reconstrução dos costumes populares por meio da educação. Essa frase aqui é a conclusão interna do parágrafo. Ou seja, a gente analisa ela aqui, olha, desse modo, já começou com conectivo, pontuação e conexão intraparágrafo obrigatórias, vírgula, visa-se a necessidade de uma reconstrução dos costumes populares por meio da educação. Ou seja, está dando uma breve
possível solução para o assunto que foi abordado nesse desenvolvimento, que é o quê? Por meio da educação, ensinar as crianças que esse modo é errado, que tem que mudar, que não sei o quê, entendeu? Ou seja, a conclusão está no parágrafo, fechando o parágrafo, dando uma breve solução. Bom, gente, então é isso, acabou o vídeo. Só que não, agora a gente tem que fazer o segundo desenvolvimento. Você achou que redação era fácil? Não. Mas enfim, agora vamos fazer o segundo desenvolvimento. Então, simbora! Além disso, vírgula, também trata-se de uma problemática extremamente agravante, o egoísmo enraizado politicamente, vírgula. Afinal, tal costume que leva os representantes do executivo, vírgula, legislativo e judiciário a terem esse descaso. Ponto. Ainda analisando aqui esse desenvolvimento 2, a frase inicial para reforçar mais ainda, vamos analisar aos poucos. Além disso, o conectivo, porque essa aqui é a conexão extra-parágrafo, além dos parágrafos, conectar um parágrafo com o outro, vírgula, também trata-se de uma problemática extremamente agravante, o egoísmo enraizado politicamente. Aqui, olha, tá vendo? Egoísmo enraizado politicamente. Se a gente voltar aqui a segunda problemática aqui, a segunda causa aqui, individualismo político. Egoísmo enraizado politicamente. Sinônimos, citamos aqui. Afinal, tal costume que leva os representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário a terem esse descaso. O descaso citado no desenvolvimento 1, no caso. Ademais, o dito fato é notório devido a vários contextos históricos nacionais, dentre eles a era militar, na qual os militares derrubaram o governo de João Goulart e imporam suas vontades, e atingindo apenas os seus interesses pessoais e políticos e restringindo a liberdade de expressão da população para prevenir possíveis rebeliões. Vamos à análise dessa frase. Ademais, conectivo, pontuação e conexão entre a parágrafo obrigatória, vou sempre bater nessa tecla. O dito fato é notório devido a vários contextos históricos nacionais, já dei uma abertura, uma prévia do que a gente vai abordar aqui, história. Dentre eles, a era militar. Já até sabe do que eu estou falando, né? Na qual os militares derrubaram o governo de João Goulart e imporam sua vontade, atingindo apenas os seus interesses pessoais e políticos e restringindo a liberdade de expressão da população para prevenir possíveis rebeliões. Ou seja, a gente citou aqui um evento histórico que representa a causa que a gente está abordando aqui nesse desenvolvimento, que é o individualismo político. De maneira que, vírgula, exigências de empatia devem ser feitas aos três poderes através de legislações. Vamos à análise dessa última frase aí, que é a conclusão interna do parágrafo, e então fechamos logo essa aula. Então, de maneira que o conectivo, como sempre disse, eu vou bater nessa tecla, pontuação e conexão entre parágrafo e extra-parágrafo também obrigatória. Agora, vírgula, exigências de empatia devem ser feitas aos três poderes através de legislações. Ou seja, essa frase aqui, dando um exemplo básico de uma possível solução para o problema que foi abordado durante todo o desenvolvimento, que seria exigir uma maior preocupação da classe parlamentar para com o povo, através de legislações, leis que pudessem barrar os poderes deles para causar possíveis danos à população, enfim. Essas coisas deu para entender, não é? Mas enfim, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, vai estudar. Mas enfim, deixe o seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho da notificação para ficar por dentro de notificação de tudo quanto é vídeo novo que eu colocar aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, familiares, vizinhos, todo mundo que você conhece e não conheça, para as pessoas que gostam, para as pessoas que detestam, todo mundo, para o canal crescer, crescer e crescer infinitamente. E por último, mas menos importante, me sigam em todas as redes sociais. Vão aparecer aqui na tela e vão estar aí embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!